Caros participantes, sejam bem-vindos ao 8º curso CETRATA, Visão Multiprofissional na Abordagem aos Transtornos Alimentares e Obesidade. Neste momento, abrimos a temática Exercício Físico na Infância e seus efeitos no metabolismo do tecido adiposo, que será conduzida pelo professor José Ítalo Gomes da Silva, formado em Educação Física pela Universidade Estadual do Ceará, doutor em Biotecnologia em Saúde e atualmente bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD. Tenham todos um ótimo evento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ítalo, tá? Sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Ceará. Terminei recentemente o doutorado em Biotecnologia e Saúde, tá? E recebi o convite aí da CETRATA para participar do seu 8º curso, que é relacionado à visão multiprofissional na abordagem aos transtornos alimentares e obesidade. Tá? Então agradeço ao convite, eu espero que seja proveitoso para todos. A gente vai abordar sobre um tema complexo, um tempo relativamente curto, mas eu espero que seja aí de bom proveito para todos vocês. Tá? Bom, o tema ele refere-se ao exercício físico na infância e seus efeitos no metabolismo do tecido adiposo. Tá? Então a gente começa com a definição do American College of Sports Medicine, que traz que o exercício físico ele é um subtipo de atividade física, tá? Porém ele tem algumas especificidades, como um planejamento prévio, ele é bem estruturado, possui aí uma repetição programada e uma atuação direta na melhora do condicionamento físico das crianças ou de alguns praticantes, né? Adultos, idosos. Ele se subdivide-se em algumas categorias, com direcionamento cardiovascular ou direcionamento voltado para treino de resistência ou até mesmo de flexibilidade. Na frente a gente vai ver alguns trabalhos que relacionam esses tipos de exercícios com suas melhoras e suas interferências no tecido adiposo. Bom, o exercício físico já é sabido que ele promove aí uma série de fatores benéficos para as crianças, tá? Esses dados publicados recentemente por um sistema britânico, que é a NHS, apontam que há uma melhora na autoestima das crianças que praticam exercícios físicos, uma melhora ainda na aptidão física, assim como na socialização das mesmas, uma vez que elas estarão em contato com outras crianças, tá? Além desses fatores, a gente destaca também uma melhora na concentração, que reflete diretamente no desempenho escolar, tá? Então, a criança que pratica exercício físico de forma regular, ela tende a ter um desempenho escolar melhor. Além disso, o exercício físico traz contribuições significativas para uma melhora na postura e equilíbrio dos praticantes, assim como atua diretamente no desenvolvimento motor, cognitivo e físico. Por fim, o exercício físico pode atuar também na melhora do fortalecimento osteomuscular, né? Tão importante no processo de desenvolvimento das crianças. Porém, o exercício físico ele não tem sido praticado de uma forma geral pelas crianças de hoje, né? Há uma diminuição drástica e isso se deve a alguns fatores, tá? Um deles é a violência que acomete aí os grandes centros urbanos, onde as crianças passam cada vez mais tempo presas dentro de suas casas, com receio da criminalidade. A tecnologia, que é um outro fator que chegou para ficar, é muito importante para o nosso dia a dia, porém ela está sendo utilizada de forma exacerbada, né? Então, crianças passam muito tempo em videogames, em redes sociais, em computadores, tablets. Isso tem impactado diretamente no tempo de exercício físico que essas crianças praticam, ou deixam de estar praticando, né? Além disso, tem os hábitos alimentares, que estão ligados diretamente aos comportamentos dos pais, né? Então, esses hábitos acabam sendo repassados para as crianças. E, por fim, o sedentarismo, que é a não prática de exercícios,
a criança ficar sem estar se movimentando, e isso vai acabar gerando uma série de complicações, sobretudo no metabolismo lipídico. Bom, então, essa diminuição da prática de exercício físico, ela já é real, já tem sido bem documentada, tá? E também é real que ela causa aí diversas alterações metabólicas, principalmente elas ligadas ao aumento do tecido adiposo, que acaba gerando aí a obesidade infantil. Que, por sua vez, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma instituição americana, caracterizado como um grave problema de saúde, um problema complexo que tem aumentado aí em todo o mundo, tá? As crianças elas apresentam aí um peso acima do normal para suas faixas etárias e possuem uma relação direta tanto com fatores genéticos quanto com fatores comportamentais, sobretudo alguns foram citados anteriormente, tá? Bom, alguns dados epidemiológicos, eles trazem uma noção desse aumento preocupante que tem acontecido nos últimos tempos, tá? A Organização Pan-Americana de Saúde recentemente lançou aí um documentário que aponta que a obesidade entre crianças e adolescentes ela aumentou aí 10 vezes nos últimos 40 anos, né? Então, é um estudo aí que tem ligação com o Imperial College de Londres e da Organização Mundial da Saúde, tá? Eles apontaram ainda que crianças e adolescentes obesos estavam aí principalmente compreendiam a faixa etária de 5 a 19 anos, tá? Essa faixa aumentou aí 10 vezes nas últimas 4 décadas, e a expectativa é que daqui a 2 anos, somente 2 anos, haja mais casos de obesidade infantil do que de desnutrição nessa mesma classe. Antigamente, há algum tempo, né, se falava sobre uma projeção futura, que a obesidade vinha aumentando, e esse antigamente, infelizmente, está chegando, né? Então, a gente tem 2 anos que uma expectativa que a desnutrição seja superada pela obesidade. Não que ela também não seja um problema sério, né? Mas tem indicativo aí que há uma mudança comportamental ao redor do mundo. Bom, tem esse dado também que eu acabei observando durante a construção desse material, uma reportagem de um jornal local aqui do Ceará. Acabei trazendo, fui buscar a fonte, foi pela Fundação Abrinq, e eles lançaram que o Ceará é o estado brasileiro que tem a maior taxa de crianças de até 5 anos com obesidade. Então, infelizmente, nosso estado, não só nesse aspecto, lidera em diversos outros fatores preocupantes. Fortaleza possui uma alta taxa também de diabéticos, de pacientes dislipidêmicos, e também agora crianças de até 5 anos com obesidade. Isso é muito sério, isso é preocupante, isso é alarmante para o nosso estado, né? Teria que ver aí a sua ligação, não somente com a obesidade, mas também com doenças cardiovasculares, assim como doenças neurais, hepáticas, pulmonares e renais. Então, é toda uma cadeia de preocupação que tem que estar atenta a esse aumento que está sendo agravado nos últimos tempos, sobretudo de obesidade em crianças. Bom, todos esses aspectos em conjunto, eles contribuem aí para a obesidade infantil, tá? A pergunta que vos faço nesse momento é se nós, como profissionais da área da saúde, nós estamos preparados para estar lidando com esse público, com esse aumento vertiginoso de pacientes, de crianças, tendo aí obesidade cada vez mais cedo, e se não desenvolve na infância, acaba tendo aí a tendência de desenvolver na fase adulta, quando se tem comportamentos aí que são ligados ao aparecimento ou surgimento da obesidade, né? Fica aí a reflexão. Bom, existem alguns fatores que estão diretamente ligados com a obesidade infantil. Tem a da ingestão calórica, a proporção com o gasto de energia, né?
Tem ainda a questão dos fatores comportamentais, crianças cada vez mais inertes, ligados ao mundo tecnológico e consumindo aí uma grande quantidade de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e lipídios, né? Isso tudo tem agravado aí o problema da obesidade infantil e influenciado diretamente no tecido adiposo. Bom, além desses fatores, a obesidade ela possui também ligação com traços hereditários, né? Então pode possuir uma interação genética onde se subdivide em três. Ela pode ser monogênica quando ela possui uma ligação com uma mutação gênica, sobretudo na via da leptina melanocortina. A gente vai abordar um pouquinho melhor sobre a leptina mais na frente e a sua importância nesse processo. Um outro fator importante ligado a ele é em relação à interação genética sindrômica. Nesses casos, existe uma tendência que a obesidade ela seja mais acentuada e está geralmente ligada aí a outros fenótipos. E tem ainda a poligênica, que é quando ela é cumulativa com alteração em outros diversos genes, tá? Ela pode possuir ainda uma potencialização fenotípica, ou seja, o fator ambiental pode interferir e pode piorar esse desenvolvimento da obesidade infantil. Além dessas, tem a questão também epigenética, que tem sido bastante difundida nos últimos tempos, tá? Principalmente quando está ligada à metilação de DNA, a modificação de histona e a regulação mediada por microRNA. Tá? Essa metilação do DNA ela ocorre através de uma adição de um grupo metil, que pode ser aí adicionado a uma citosina ou uma guanina por uma DNA metil transferase, tá? E essa alteração, essa metilação em genes, ela influencia diretamente no desenvolvimento da obesidade, da imunidade e também de fatores inflamatórios, tá? Com relação aí à modificação de histonas, as histonas, elas são proteínas importantes que estão envolvidas diretamente com o envelopamento do DNA, tá? Então, ela possui uma regulação epigenética ligada à obesidade. E tem ainda a regulação mediada por microRNA, que são sequências curtas de RNA, mas que podem sinalizar para proliferação ou ainda a diferenciação de adipócitos, que pode levar a uma futura resistência à insulina e à inflamação, tá? Outros fatores que podem relacionar a questão hormonal no exercício físico e com a prevenção da obesidade, trata-se aí sobre os hormônios dos estresses, que principalmente tem ligação aí com a adrenalina e com a noradrenalina, né? Elas, quando elas estão elevadas durante a prática de exercício físico, elas promovem uma quebra do triacilglicerol. Lembrando que essa quebra ela pode ser potencializada dependendo da intensidade e do tempo que o praticante ou a criança está fazendo determinados tipos de exercício. Então, essa concentração ela pode variar, tá? E essas catecolaminas possuem aí interferência direta no ritmo de degradação do triacilglicerol para ser utilizado aí na degradação em glicerol e ácidos graxos, né? Um outro fator importante refere-se à taxa de degradação e à utilização do cortisol, ligada ao cortisol, na verdade. Então, o cortisol ele vai sendo liberado à medida que o exercício vai sendo praticado, tá? E essa liberação ela tende a ter um pico nos minutos iniciais, conforme pode ser observado nessa figura do lado direito. E, em contrapartida, os ácidos graxos livres vão sendo aí liberados de forma inversamente proporcional à queda do cortisol durante a prática do exercício, visto que o pico já ocorreu nos minutos iniciais, tá? Bom, esse estudo
dos arquivos turcos de pediatria, lançado ainda nesse ano, em 2020, por essa autora. Ele traz aí uma ligação importante sobre o exercício no tratamento da obesidade de crianças, tá? Então, ele traz aí uma influência direta do exercício físico na diminuição da gordura visceral, assim como no aumento da massa magra, tá? Dessas crianças. Além disso, o estudo aponta que há uma diminuição no triacilglicerol, substância essa que ela é majoritária nos quilomicros na sua formação, assim como nas VLDLs, que são aí as lipoproteínas ligadas aí ao metabolismo lipídico. Além disso, a autora apontou para uma diminuição da concentração sérica de HDL, componente este que está ligado aí principalmente ao aparecimento de trombos ligados aí à aterogênese, tá? Então, essa LDL ela pode sofrer oxidação e acabar atraindo monócitos para a camada íntima do endotélio, do vaso. Vai haver uma diferenciação em macrófagos, posteriormente vai virar se transformar em células espumosas, que vão recrutar mais monócitos, então isso vira um ciclo, tá? Posteriormente, essas células espumosas elas vão se acumulando nessa região, no espaço subendotelial, tá? E vai formar o que a gente conhece como as placas de ateroma, certo? E um outro fator apontado nesse estudo refere-se aí ao aumento da HDL, responsável diretamente pelo transporte reverso, tá, do colesterol. Um outro fator importante apontado pela autora refere-se ao aumento da sensibilidade da insulina dessas crianças obesas, tá? Então, eles tendo essa sensibilidade melhorada, eu consigo melhorar a sinalização da insulina e a glicose ela pode ser melhor aproveitada, tá, para o interior celular e possivelmente ser degradada ou armazenada. Esse outro estudo, em uma revista que ela é especializada em obesidade infantil, ela traz aí os efeitos do exercício físico na adiponectina, leptina e marcadores inflamatórios na obesidade infantil, tá? É um estudo aí de meta-análise, uma revisão sistemática, e ela traz que o tecido adiposo, já é sabido há algum tempo, que ele é um tecido que ele é um órgão metabolicamente ativo, né? Então, já que ele é ativo, ele é capaz de responder a diversos estímulos. Além disso, ele também pode secretar diversas adipocinas, como a leptina e a adiponectina, né? Duas adipocinas aí importantes na modulação de processos metabólicos, tá? Que estão ligados aí diretamente com respostas inflamatórias, que podem ser suprimidas ou desencadeadas pela concentração inadequada dessas adipocinas no sangue. Bom, esse estudo ele traz que a leptina ele possui diversos alvos no nosso organismo, sobretudo no músculo, no cérebro e no pâncreas, tá? Então, além disso, ele também pode sinalizar para o próprio tecido adiposo, né? Então, ele é uma adipocina ligada aí à saciedade, uma vez que ela age diretamente lá no hipotálamo, tá? E tende a ser mais elevado em crianças obesas. O que é que isso significa? Que quanto mais elevada é a leptina, maior pode ser a resistência, né? Então, pode ser que esses indivíduos não estejam respondendo da melhor forma à quantidade dessa adipocina. Então, o tecido adiposo acaba liberando cada vez mais, liberando mais leptina, e com isso a informação não pode não estar sendo repassada. Esse aumento da leptina, da concentração, ele também pode estar ligado à ativação de monócitos e macrófagos, tá? E essas duas células de defesa, elas são importantes no processo da inflamação, visto que elas levam ao aumento da
da interleucina 6 e do fator de necrose tumoral alfa. Essas duas citocinas, elas são importantes no desencadeamento do processo de inflamação. Então, a partir disso, posso ter um indivíduo com problemas no tecido adiposo e posso estar desencadeando aí um processo inflamatório nesses indivíduos. Com relação à adiponectina, ela é uma adipocina ligada diretamente à produção de glicose endógena, tá? Então, ela também é responsável pelo aumento da sensibilidade insulínica. E ela tende a ser mais reduzida em crianças e indivíduos obesos, tá? Esse outro estudo realizado no ano de 2017, publicado no ano de 2017, por uma revista especializada, tá, em medicina de adolescentes obesos, traz sobre as causas genéticas e epigenéticas da obesidade, tá? Então esse autor ele traz algumas causas e ele alerta para alguns genes que já são conhecidos que estão ligados diretamente com a obesidade, tá? Então, destaco aqui para vocês que tem a leptina, que já foi citada anteriormente, tem também os receptores para a leptina, né? Tem aí o receptor 4 de melanocortina, além da carboxipeptidase e o fator neurotrópico cerebral, certo? Então, eles destacam aí alguns genes que estão relacionados diretamente com o aparecimento da obesidade. Bom, e a importância do exercício físico na infância? A gente vai elencar aqui alguns fatores que trazem aí, enfatizam que as crianças sejam cada vez mais ativas, né? E em detrimento do sedentarismo, que seja cada vez menos praticado. Bom, esse estudo turco, publicado ainda nesse ano, traz aí com o exercício no tratamento de crianças obesas, tá? Então, a autora, ela traz aí algumas recomendações de tratamentos de exercícios que podem estar aí atribuídas, ligadas diretamente com o tecido adiposo. Alguns fatores importantes, como a frequência e os dias da semana que vão ser praticados, tá? Assim como a intensidade desse exercício físico. O tempo, a duração, ela vai variar de acordo com a intensidade, visto que esse aumento deve ser feito de forma gradual, tá? É interessante que se coloque aí uma atividade de aquecimento antes da principal e que antes da finalização haja aí um momento de volta à calma, tá? Com atividades mais leves. E os exercícios que o artigo menciona podem estar ligados tanto com exercícios de resistência quanto em exercícios aeróbicos, tá? Bom, aqui ela traz uma série de programas, né? Tanto para fatores cardiovasculares, quanto para programas intervalados e programas de resistência muscular. Então, existem algumas variações importantes que vai estar ligada diretamente à intensidade, ao tempo, ao tipo e à duração do programa, tá certo? Esse outro estudo fala sobre os efeitos do treino de resistência nos níveis séricos da leptina em adolescentes obesos, tá? Os autores apontam aí que o estudo foi realizado com 18 adolescentes, com idades variando aí entre 12 anos, né? Então, são todos obesos. E esses adolescentes, eles estavam sendo acompanhados no hospital de obesidade pediátrica, tá? Então, eles não tinham uma experiência prévia com treino de resistência, tinham aí como proposta que o experimento durasse 6 semanas, tá? E as sessões, elas tivessem 1 hora, acontecesse 3 vezes por semana e em dias alternados, tá? Aqui estão os exercícios que foram passados, assim como a repetição e as cargas relativas nos protocolos de treino de resistência. Então, a gente pode verificar aí que
tinha aí uma atenção aos exercícios que eles tivessem entre 75% e 85% de um RM, tá? Então, existiam aqui exercícios voltados para vários membros do corpo, tanto superiores quanto inferiores, tá? E aqui as variações entre as séries. E os resultados que os autores obtiveram foi aqui uma concentração de leptina menor após o programa de treinamento, quando comparado aí ao período de pré-exercício, né, no tempo zero, durante esses experimentos. Então, a gente pode observar que, embora não seja significativamente estatístico, a concentração de leptina ela tendeu a reduzir nesses adolescentes obesos. Então, isso pode ser considerado aí um fator positivo, né? Está melhorando a sensibilidade à ação dessa adipocina. Outros fatores que também podem ser destacados é um aumento significativo na força tanto das pernas, de peito e de bíceps, tá? Então, a gente teve aí valores bem melhores num período pós-exercício, após o final da intervenção com o treinamento, quando a gente compara aí com o período pré, né? Um outro fator que vale a pena ser destacado é a diminuição na relação leptina e a massa tecido adiposo, né? Então, os autores observaram que após o treinamento, a concentração de leptina nessa proporção ela tendeu a ser mais reduzida quando comparado aí ao período de pré-treino. Então, isso também sinaliza para uma melhora na sensibilidade a essa adipocina, tá? Este outro artigo fala sobre o efeito do exercício na leptina, insulina, cortisol e no perfil lipídico em crianças obesas, tá? Foi um estudo realizado aí com 40 meninos de 10 a 12 anos, onde 20 foram meninos do grupo controle e 20 foram submetidos a exercício físico. Todos apresentavam IMC acima de 30 kg por metro quadrado. O programa de exercício foi dividido em 12 semanas de exercício aeróbio, compreendido entre caminhada e corrida, e foi realizado durante 3 vezes por semana, tá? Era dividido em aquecimento, atividade principal e relaxamento, com 5, 40 e 10 minutos, respectivamente, tá? Então, houve um cuidado aí para que esses exercícios fossem realizados com a frequência máxima de 60 a 65% da frequência máxima cardíaca. Frequência cardíaca máxima, desculpem. Como resultados, eles trouxeram essa tabela, tá? Que trazem mudanças importantes. Aqui ele também aponta para uma redução significativa da leptina, quando ele compara aí com o período pós-intervenção, 12 semanas, tá? E traz ainda uma melhora significativa no perfil lipídico, tanto nas apolipoproteínas, nas lipoproteínas, perdão, aumentando o HDL e diminuindo a LDL, tá? Melhorando também os níveis de insulina e fazendo com que o nível de cortisol também se apresentasse de forma mais reduzida no período após a intervenção com exercício. Por fim, esse último estudo ele traz aí efeitos benéficos similares em 2 tipos de exercícios, tanto no endurance quanto no HIIT, tá? Que é o treino intervalado de alta intensidade, em crianças obesas. Então, de uma forma geral, esses 2 tipos de exercícios trouxeram benefícios tanto para o gênero masculino quanto feminino do estudo e na faixa etária que compreendia entre os 10 e 11 anos. Tá? Então, houve uma melhora significativa também no perfil lipídico, compreendendo o colesterol total, nos níveis de triacilglicerol, assim como no aumento da HDL e na diminuição da LDL. Tá? Então, os autores conseguiram publicar nessa revista de alto impacto científico, na PLOS ONE, e trouxeram esses dados que são aí bastante expressivos para o entendimento melhor da ação desses 2 tipos de exercício em crianças obesas, tá? Bom, pessoal, eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Eu deixo aqui meus agradecimentos para a Cetrata, tá? Por ter me feito o convite de estar participando desse momento, desse curso.
tão enriquecedor para a nossa comunidade. E eu deixo aqui disponível o meu e-mail para possível elucidação de dúvidas ou esclarecimento de pontos que tenham ficado não esclarecidos. Tudo bem? Valeu, pessoal. Espero encontrar vocês aí na próxima e obrigado. Tchau, tchau.